Olá, minhas amigas, meus amigos, um forte abraço a todos. Começa agora mais um programa Análise Direta aqui pelo canal Hit Notícias, diretamente dos nossos estúdios de São Paulo para o Brasil e para o mundo. Hoje nós vamos relembrar alguns desastres aéreos que ocorreram no Brasil e no exterior. A morte das 239 pessoas a bordo do avião da Malaysia Airlines, que desapareceu no Mar do Sul da China. Este será talvez o pior desastre aéreo dos últimos 10 anos. 3 dos maiores acidentes aéreos na última década ocorreram no Brasil. Em 2006, um Boeing 737 da Gol caiu na floresta amazônica, matando 154 pessoas. Em 2007, no pior desastre aéreo já registrado em solo brasileiro, uma aeronave da TAM explodiu no aeroporto de Congonhas, São Paulo, matando 199 pessoas. Afinal, por que ocorrem acidentes que muitas vezes se tornam misteriosos? Para conversar comigo hoje no programa Análise Direta, o meu convidado é o especialista em desastres aéreos, o professor Daniel Celso Calazans. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Fortunato. Bom que você está aqui com a gente de novo. Está aqui mais uma vez, né? É verdade. A minha vinda aqui tem uma abordagem não muito boa, né? Mas eu agradeço aí a casa por mais esse convite. É verdade, né? Caiu o avião, chama o Calazans. Chama o Calazans, estamos aí, né? E obrigado por você sempre nos atender dessa maneira. Sobre o né? assunto. Tão prestigiosa, tá? Obrigado mesmo. A gente teve agora essa questão, né, do avião da Germanwings, tá? Um caso que abalou, né, a opinião do mundo todo, porque trata-se de um suicídio e já está, né, praticamente fechado, né, o motivo da queda do avião, né, já elucidado pelo que se tem de registro das caixas pretas e com os sons, né, do comandante tentando voltar para a cabine, primeiro, né, batendo suavemente. Deu para perceber tudo o que aconteceu no ambiente do voo. Na realidade, nós temos aí um desfecho. Embora as autoridades tenham como conclusivo, a gente precisa analisar melhor. Porque quem está dando essas informações não são as autoridades investigativas. Da França, né? Porque caiu lá, a responsabilidade é deles. Responsabilidade da França. Então, são as autoridades. Então, as autoridades aeronáuticas, elas estão quietas em relação a esse assunto. Então, as autoridades, até o CEO da empresa, um procurador, estão fazendo uma análise concluindo... Você está dizendo da Germanwings ou da Airbus? Germanwings. Ali na França. Que é a fabricante está calada. Isso. As autoridades investigativas estão caladas. Da Airbus até já... Da empresa, né? O CEO da empresa já se manifestou. Mas quem divulgou o conteúdo dos registros da Caixa Preta não foi quem está levantando a questão? Então, quem está investigando? Não, mas a abordagem não é técnica. Na área da aviação. Então, a Caixa Preta é uma informação. Na verdade, a Caixa Preta nós temos duas informações, de dados de voo e de voz. Então, eles estão analisando somente os dados de voz, a gravação de voz, e daí concluindo. Provavelmente seja isso mesmo, mas ainda fica difícil concluir. Porque a gente não sabe o que aconteceu ali. Porque estão dizendo que o copiloto não abriu a porta. Mas vamos supor que ele tenha, né, procurado abrir a porta numa situação muito remota e o inibidor deu problema, ele não conseguiu abrir. Então, ainda eu acho, é uma informação que... Mas o copiloto, até onde se sabe, se manteve em silêncio. Se manteve em silêncio. Né? A gente ouve apenas a voz do comandante tentando retornar. Será que ele ficou incapacitado? Ainda é difícil. Eu acho assim muito... precipitado dar uma informação. As coisas estão caminhando nesse sentido. Eu até concordo. É uma linha de investigação plausível, mas não conclusiva. Então, quando nós analisarmos os dados do avião, aí sim, fazendo um cross-check, né, um cruzamento entre o que foi falado na cabine e o que aconteceu, é interessante. Mas o mundo inteiro já está considerando isso. Não é conclusivo. É uma linha de investigação plausível, mas não é conclusiva. Bom, mas é interessante. Mas aí você tem a caixa preta dos registros de comunicação. Isso. E você tem a caixa preta dos registros dos dados do motor, do registro do motor, da navegação, que diz como o avião operou. Aí vai de como foi conduzido o voo mecanicamente. Né? E eletronicamente. Isso. Aí vai dar pelos aparelhos, pelos instrumentos. Vai dar para saber se ele
desligou o piloto automático, se ele comandou uma descida. Isso nós não sabemos. Será que ele comandou uma descida? É essas coisas que nós vamos cruzar essas informações. É uma linha de investigação interessante, mas ainda nós estamos aí há 3 dias do acidente, praticamente. Fica difícil concluir isso ainda. Mas a gente vê que a mídia tomou uma proporção na mídia que a mídia já deu como conclusiva essa. Aí nós temos o histórico do piloto, que ele tinha problemas de depressão. Acharam um monte ele de tinha coisa. Problema de... Na casa dos pais, pegaram a CPU do computador dele, na casa dele pegaram outro computador e encontraram registros de doença mental. Ele tinha um problema já de diagnosticado. Esgotamento profissional, né? Uma espécie de uma doença depressiva, né? Esgotamento profissional. Inclusive, ele não podia estar voando. Que deveria estar em tratamento. Ele não podia estar voando. Ele tinha até uma dispensa. Ele ocultou essa dispensa médica e fez o voo. Então, isso leva para uma linha, né? Mas eu teria muito cuidado ainda, embora seja uma linha interessante, preponderante nesse momento, mas ainda eu esperaria mais um tempo, porque eu, como nos meus 30 anos, eu já vi a investigação partir para um lado e, de repente, está aqui, eu já vi isso acontecer. Dá uma guinada. Opa, já vimos isso. Então, eu como investigador, perito na área, eu esperaria um pouquinho mais. Pessoa experiente. Para concluir, eu esperaria um pouquinho mais. Embora, entendeu? É uma linha interessante. E já que você revelou aí que há 3 dias, né, que aconteceu o fato, nós estamos gravando esse programa no dia 27 de março, para o amigo de casa saber. Né? Então, estamos contando com as informações de hoje aqui, nesse tempo real de 72 horas após o incidente. Que é o aniversário de um grande acidente, né, como havia falado, né, dia 27 de março. Né? O maior de todos? Isso, 27 de março de 1977, houve uma colisão entre 2 Boeing 747, né, Jumbo, onde morreram 583 pessoas. Avião no solo, os 2 estavam... Aquele que tem aquela lombada perto da cabine. Isso, aquele ali, alto. Com 2 andares. Isso, 583 pessoas, um da americano. Quando foi, então? 1977. 583 pessoas, os aviões não estavam nem voando, estavam taxiando. E lá foi imperícia total do quê? Da torre de comando? Ali foram vários fatores, mas o que mais... O tempo estava ruim. Horrível. A visibilidade estava menos de 200 ilha, metros. Né? Ilha. Estava menos de 200 metros de visibilidade, tinha um forte nevoeiro. Então, as 2 aeronaves estavam sobre a pista, uma taxiando e a outra preparando para se decolar. Para decolar. E eles não se viram, o aeronave que ia decolar achou que estava autorizada e iniciou a decolagem. Quando ela viu o outro Boeing saindo da pista, não tinha mais tempo para... Estava taxiando? Estava taxiando pela pista. E ele já tinha pousado? Não, ele estava se preparando. Ele estava se preparando também. Ele ia sair da pista, na realidade, ele teria que taxiar pelas pistas de táxi. Isso, pelas pistas de táxi. Só que as pistas de táxi estavam congestionadas devido ao grande número de aeronaves. Aí é que aí ele usou a pista em uso. Um equívoco, né? Foi. Uma orientação. E quando a aeronave viu, não deu mais para desviar, ele tentou decolar e foi. Professor, a gente tem tanta tecnologia hoje, né, voltada para vigilância de imagens. Né? Se eu quiser, eu instalo em casa lá por R$300 uma webcam, né, com Wi-Fi. Né? Basta a presença de internet, eu digito aqui o endereço dela na internet, que ela cria um endereço na internet e vigio a rua de casa, o interior de casa, meus animais e tal, né, na casa sozinha. Por que não se instala câmeras dentro de aviões para se monitorar em tempo real, ou que seja gravado na caixa preta, ou que seja tem um armazenamento externo em satélite ou algum local de monitoração? A tecnologia permite isso. Essa é uma pergunta que nós fazemos, porque muitos acidentes foram inconclusivos, né, porque não conseguiu descobrir o que o piloto estava fazendo. Ter câmera no local, né, na cabine, na área dos passageiros. Com certeza. Até na área externa do avião. Com certeza. Né, para saber se está funcionando tudo certo. Um grande problema que houve... Seria bom até para o piloto. Né? Mas os flaps, né? Com certeza. A estabilizadora. Houve um problema, principalmente uma resistência dos pilotos liderado pelos americanos, levando em consideração a privacidade. Foi esse argumento que ganhou o ACI, alguns organismos internacionais tiveram essa... Incompreensível. Incompreensível. Os órgãos de controle hoje, no Brasil, os principais, já estão monitorados e gravados por lentes, né?
Então, hoje, um controlador que se envolver em um acidente, ele vai ter todo a sua conduta monitorada e gravada para ver o que aconteceu durante a operação. Da mesma maneira, na minha opinião, tinha que ter nas cabines, as 4 câmeras. A privacidade acho que termina no momento que começa, que nós estamos num ambiente que há de haver segurança no voo. Interesse público, na minha opinião, o interesse público nesse caso é maior. Então, descobrir os fatores que realmente contribuíram para... Por exemplo, se nós tivéssemos uma câmera nesse caso, essa discussão já teria sido eliminada. Ou então nós teríamos avançado muito. Uma câmera, o que aconteceu com o piloto? Estão falando que o piloto estava dormindo, ele estava respirando, não estava respirando, ele inibiu a abertura da porta. Se tivesse uma câmera... Se não estava respirando, teve uma parada respiratória. Então nós estaríamos, essas discussões... Inclusive nessa gravação desse voo aí, né, da Germanwings, diz que dá para perceber a respiração do copiloto. Dá para perceber. Então, se tivéssemos uma câmera, esse e muitos outros. Comércio nos céus que a gente não conhece, né? Tem alguma coisa Os pilotos estão cobrando para levar o passageiro para tirar foto da cabine. Tem alguma coisa aí que nós não sabemos aí, né? Que tem atuado contra a própria segurança, né? Porque tecnologia há. Permite. A tecnologia permite. Permite isso. É verdade. E tem outro, até falaram de uma caixa preta inteligente, né, que custa $35 mil. Pô, qual é o valor de um avião? Uma aeronave dessa que caiu custa 100 milhões. E o preço das vidas? Se comparar com os preços das vidas, com aquilo que a gente perda material diante da perda humana. Aquele malágio que sumiu, que ninguém sabe até hoje. Vai comparar a perda de tudo isso, $35 mil. $35 mil. Não é moedinha, e tem algumas moedas do bolso. É verdade. Para a aviação, isso não é nada. Para a aviação seria um porta-níquel do avião. Porque você pensa bem, se instala esse sistema, e tem algumas empresas que instalam esse sistema em suas aeronaves, a informação da caixa preta é transmitida para satélites, para outro sistema. Outro sistema de armazenamento fora da aeronave. Por uma central. Porque, por exemplo, no caso da Malaysia Airlines, seria fundamental. Para saber a posição onde a onde nave caiu, realmente você consegue, né, plotar as coordenadas de uma forma precisa. Hoje nós temos GPS. Tecnologia para isso tem, tá? Indiscutível. Está faltando, acho que o empresário botar a mão no bolso e pensar nas questão vidas política, humanas, né? Acho que é mais política do que econômica. Econômica também, mas é mais política. Mas você falou alguma coisa da própria categoria que, sei lá... Mas isso aconteceu. Os pilotos dos desejos da categoria em relação a ter a conduta totalmente desbragada para todo mundo ver o que está acontecendo nos voos, né? Aberta, né? Liberada para todo mundo. Bom, Daniel, a gente vai fazer o primeiro intervalo. Acabou nosso primeiro bloco aqui no Análise Direta. Okay. A gente vai, então, né, para o break e voltamos já para falar dos desastres aéreos. É lógico, né, mais demoradamente desse caso da Germanwings, que aconteceu agora na França. Até já. Já voltamos aqui com o programa Análise Direta no canal RIT Notícias, Rede Internacional de Televisão para o Brasil e para o mundo. São mais de 55 países recebendo o nosso programa através das antenas de satélite. Nós estamos na África, estamos também na Europa, no Oriente, na Ásia, Estados Unidos e América Latina. É isso mesmo. E na internet você pode tornar o nosso convívio mais interativo acessando facebook.com/programa Análise Direta. Nós estamos falando hoje aqui sobre desastres aéreos pelo mundo e o nosso convidado é o professor Daniel Celso Calazans, especialista em desastres aéreos. O contato do professor pode ser feito pelo site, né, www.professorcalazans.com.br. A gente está tratando aqui, lógico, né, o senhor está aqui para falar desse acidente que deixou o mundo estarrecido, onde morreram 150 pessoas, envolvendo o A320 da Germanwings, certo? E onde as provas até o momento apontam para um suicídio do copiloto, levando todo mundo de embrulho na queda dos Alpes franceses. Bom, o sistema de abertura da porta, eu acho que é importante a gente falar, nós estávamos comentando sobre isso em off, né, no intervalo. O sistema ele tem alguns procedimentos de segurança.
tem senha lá de fora, dentro tem um lock lá, Principalmente cadeado. depois de 2011, eles tentaram, houve uma padronização internacional para evitar que estranhos entrem à cabine de comando. Então a porta, na realidade, ela só abre com a anuência, com a permissão do piloto e copiloto. Não tem outra maneira de entrar. E em caso de emergência, aí sim, em caso de emergência... Tem um vídeo no seu site? Como? Está o vídeo publicado lá da porta? Não, no meu site, mas eu posso inserir. Eu vou inserir tá. Nós tem vimos alguma coisa na internet. Eu vou inserir lá, que é até Sobre um sistema. institucional da própria Airbus. Ela explica como que a porta é aberta. Sim. Eu vou inserir e quem quiser ver como que é, vai ser inserido lá, a gente... Bom, no caso, o copiloto ficou responsável por abrir a porta porque o comandante se ausentou. Isso. Então a porta era só aberta com uma identificação. Então quem quiser entrar, mediante uma identificação, tem um voz, fone. tem um fone, e a pessoa é o copiloto, é a comissária. Tirou do gancho, a comissária o copiloto chefe. foi chamar, né, foi atender, porque acendeu uma luz, alguma coisa. Isso. Aí vamos supor que o piloto fique... Sai o copiloto, ou o comandante, um outro, e fique um só. E esse fica incapacitado, desmaia, ou qualquer outro problema. Aí, nesse caso, tá, quem está fora tem uma senha, um código especial, ele aperta a senha, Que digita... é uma senha mestra. Isso, uma senha... E aí, sim, no período de 30 segundos, por intermédio desse código, a porta vai se abrir. Mas se tiver alguém lá dentro, como é o caso do copiloto, isso que eles estão cogitando. Então, vamos supor nesse caso, o comandante ele digitou a senha e ficou... Não abriu. E ficou lá... Blocado. Ficou lá indicando que em 30 segundos ele ia abrir. O copiloto viu aquilo. Ele pode, se quiser, inibir a abertura da porta mesmo assim. Que tem uma chave lá que Isso, então estão suspeitando... impede a abertura pela senha. Estão suspeitando que o comandante acessou esse... Né, sim. digitou esse não código. Não tem como reconfigurar pelo teclado outra senha. Não, mas porque a queda ainda, do avião mas ainda que, demorou quanto tempo para mas ainda que tenha como reconfigurar, quem está dentro tem como inibir. Sempre tem como inibir. Então, se ele não quiser abrir, 30 segundos vai abrir automaticamente pelo código secreto. Ele pode inibir a abertura da porta. Levou 8 minutos para o início da descida até o... Daria tempo. Não, esses 8 minutos é muito tempo. Muito entendeu? Tempo. Mas ele ficou inibido. Ele ficou inibindo, né? Isso é que se suspeita. Nós não temos essa informação. Uma coisa que me ocorreu agora. Se o avião está numa descida vertical e com motores a plena potência, vai acontecer muita trepidação? Não, depende de vários fatores. O comandante talvez não tivesse nem condições de estabilidade, né, para digitar corretamente, enxergar direito a fechadura eletrônica. Observando a descida, ela foi uma descida bem acentuada, mas até nós analisamos, o avião não caiu. Foi uma descida acentuada, mas foi uma descida. Então o avião não despencou e nem foi uma caída vertical. E se ele entrou em stall, que é o rodopio? Ele não entrou em stall. Ele não Nossa, desceu estável. Ele foi uma descida abrupta, uma descida acentuada, mas tudo indica que ele caiu a 700 por hora. Então, a aeronave veio e num raio de 200, né? Porque se cai o stall, ela cai numa posição vertical e o espalhamento, né, dos destroços é menor. Então, tudo indica, aí falta o Flight Data Recorder, né, o gravador de dados, para nós confirmarmos isso. Mas tudo indica que ele iniciou uma descida e não foi assim, o avião não caiu, ele entrou voando ali nos Alpes. Tá. Estável? Estável. Não não foi de nariz. De nariz. Não foi de nariz. Olha, que coisa. Observando ali a razão de descida. Ele levou 8 minutos, uma razão de mais ou menos 3 mil pés, é uma descida normal. Normal, um pouquinho mais acentuado, não é uma caída, o avião não caiu. E esses 8 minutos, ele tinha como se comunicar com os órgãos de controle, se fosse emergência, por voz ou até acionando o código de emergência, o código transponder que iria aparecer na tela do radar. Então, ele não fez nenhuma comunicação verbal, nenhuma comunicação através dos sinais. Por isso, a gente descarta a possibilidade de emergência se ele tivesse consciente. Porque se ele tivesse consciente, 8 minutos, o piloto teria tempo para ou falar, né, declarar a emergência ou sinalizar através do código. Bom, aconteceu já. Na verdade, o copiloto ficou sozinho, vamos dizer que ele tenha derrubado o avião mesmo. O comandante não conseguiu adentrar a cabine novamente. Falha do quê? Desse sistema.
desse procedimento. Desse procedimento. Muitas empresas agora, hoje, ontem, né, já anunciaram mudanças nas regras de voo. Né? Não vai ser mais dessa forma, a cabine nunca mais ficará solo, ficará né? Com um só. Eu conheço uma empresa no Brasil que já adota esse sistema. Quando um dos piloto ou copiloto precisa sair da cabine, eles chamam uma aeromoça, ela entra na cabine e uma outra fica à porta. Então, é um procedimento de uma empresa, para nunca ter um problema desse. Porque, mesmo que, né, saia um comandante, pode ter problemas com o que fica. Então, esse procedimento já é adotado por uma empresa brasileira e a gente tem entendimento que agora vai padronizar. Porque sempre que acontece um acidente, há mudanças. Então, nós estamos em 2015, nós temos aeronaves altamente evoluídas, tecnicamente falando. E a gente tem acidente que podia ser evitado de uma forma básica. Coloca mais um lá dentro. E vamos supor que ele teve um surto aí, psicótico. E evitar o acidente? Não sabemos. Mas era um impedimento a mais que nós estaríamos colocando ali. Né? Um elemento a mais de segurança. Não, eu acho que esse sistema é furado. Porque, se você pensar bem, há turbulências. Há fenômenos naturais que jogam o avião de um lado para o outro. Isso. Se o comandante já está ausente, o copiloto, por algum motivo, sai mais próximo da cabine ali, para ir na cozinha ali da aeronave, alguma coisa assim, né? E há uma trepidação e a porta se tranca. É possível. Por exemplo. É possível. Na verdade, tinha que ter um sistema da porta permanecer aberta. Isso. Mas isso aí, por causa do 11 de setembro, eles estão tentando fazer com que a porta não fique mais aberta. O normal agora é a porta ficar lacrada. Esse é o normal depois de 11 de setembro. Depois que você pegou e é proibido viajar até com aerossóis nos aviões, fica difícil, com cortador de unha, sinceramente. Então a porta só abre tudo, né? em duas situações. A porta abre com permissão de quem está dentro ou em caso de despressurização explosiva. Aí sim, aí ela também abre. Fora isso, agora não vem com esses novos procedimentos. A tecnologia agora, nós estamos caminhando sempre atrás, né? Vem a doença, o remédio vem depois, né? Então vem os acidentes, os novos procedimentos vêm depois. Depois que há a perda é que vão pensar. Então agora eles vão pensar em algum procedimento que evite isso. Mas no caso do procedimento dessa empresa em particular, nacional, que quando sai um dos integrantes da tripulação, o comandante ou o copiloto, né, quando um deles se ausenta, de ter que entrar uma comissária de bordo na cabine, ela tem que ter pelo menos uma noção bássica de operar o rádio. Né? Pelo menos para se comunicar com os órgãos de controle. E para abrir a porta, até conhecer o procedimento. E para abrir a porta, isso. No mínimo, esses dois já tem que... Eu não sei se... E para trazer à consciência o indivíduo que for lá dentro, porque de repente ele tem um mal súbito, né? Ela tem que despertar. Então é uma discussão que o mundo vai precisar discutir, a comunidade aeronáutica. Qual é o procedimento que nós vamos adotar? O que você falou é muito importante. Não adianta você colocar uma pessoa lá dentro. Né? Tem que colocar uma pessoa que saiba se comunicar, por exemplo, acionar os órgãos de controle. Assim vai. Agora, você falou uma coisa interessante. Vamos supor que a aeronave tivesse uma perda qualquer, não foi nesse caso, mas para o comandante digitar, se a aeronave tivesse em parafuso, em install, dificultaria. Difícil, né? E também nesse caso, eu entendo, por exemplo, usando esse caso como exemplo, mesmo assim que o comandante, o copiloto, estivesse inibindo a abertura, eu acho que tinha que ter um comando externo do comandante, no caso, que pudesse inibir a atitude dele, para assegurar que ele pudesse entrar. Porque praticamente ele passou um cadeado na porta. Foi isso que ele fez. Aqui ninguém entra, eu faço o que eu quero, e acabou aí. E uma conduta ilícita, considerando que realmente seja com o controle. Eu acho que até, você falou, gostou da ideia que eu dei e tudo mais, eu acho que uma solução seria até a leitura digital. Não é verdade? Tranquilo. Encostou o íris, né? Dá uma olhadinha o íris, assim, né? Mas nós temos tecnologia. Porque ficar até digitando lá uma senha. Bem melhor, porque numa situação de turbulência ou perda de controle da aeronave, quem for tentar digitar, ou o comandante, ou uma comissária, por exemplo, chefe, ela teria realmente dificuldade para ficar ali digitando. Agora, tem a questão da aeronave que ficou completamente fragmentada. Então, os corpos ficaram fragmentados, assim como a aeronave. Não houve nenhuma peça maior. Não tem um maior. pedaço maior do que a metade de um carro popular. Isso. Né?
Então, que ele entrou a 700 km por hora. Isso aí foi porque bateu com força, porque bateu num lugar X, Y, de rocha. Ali é rochoso, né? Subida, descida. Ele entrou voando num espaço rochoso. Pelo que eu percebi, ele não... Agora DNA não certo, não tem o que fazer, né? 700 km por hora, 700 km por hora é uma velocidade... No meio de uma cadeia de montanhas? Isso, uma cadeia de montanhas rochosas, ali é difícil. E tudo espalhado a 15 quilômetros Não, acho que deu menos. De raio? Acho que deu menos, mas o problema ali é o resgate, né? Que deu de raio, acho que deu 2,5 km. Sim. De raio, né? Então, de diâmetro dá uns 5 km mais ou menos. Mas você viu como é íngreme? É hostil ali, é muito difícil. Até tem local que nem helicóptero entra. São os Alpes. Né? Então você tem que entrar ali. Então esse resgate vai ser demorado, o acesso é muito demorado, é íngreme, é difícil. Agora a responsabilidade é todinha da Germanwings. Então, porque a avaliação do funcionário foi mal feita, do estado psíquico, né, físico, mental, falhou. Existe uma... Ele, inclusive, tinha um atestado, né, que o abonava naquele dia, não era nem para ele estar em serviço. Existe um conceito em direito que chama culpa in elegendo, ou seja, culpa na pessoa que você elegeu para trabalhar para você. Então, confirmando essa tese, a empresa aérea ela é responsável por todos os danos. E 150 vidas, a indenização vai girar em coisa $1 bilhão. Tem indenização euros, moral, tem indenização material. Aí vai ser uma análise muito complicada. Você vai ter que analisar pessoa a pessoa. Quem era a pessoa, quantos anos ela tinha, quantos anos ela ia viver ainda. Se não for família inteira. Quantos anos ela ia viver ainda, quanto ela ganhava por ano. Isso. E aí você faz um cálculo. Eu estou falando só do dano material, não estou falando do dano moral. O dano moral não tem preço. Aí entendeu? E uma coisa interessante, né? Que eles falaram que as vítimas perceberam que iam morrer. Isso eleva o dano moral, sabia? Tem uma majoração no sofrimento que a pessoa, então isso aí você eleva o valor. Eleva o valor do dano moral. Então o sofrimento da pessoa pode majorar um dano moral. Olha só. Então é interessante esse ponto aí. Estão falando, ouve-se, né? Pôde-se ouvir os gritos. Outra coisa interessante é que qualquer empresa é obrigada, não sei se é assim no mundo, aqui no Brasil, todo ano tem, né, a renovação do exame médico do funcionário. Mas eu vou falar uma coisa muito... E o laudo tem que sair direto da clínica contratada para a empresa. Isso. Para o Departamento de Recursos Humanos. Mas eu vou falar uma coisa interessante. No Brasil, eu não sei como que são em todos os países, no Brasil, por uma incrível coincidência, agora esse ano, a partir de março desse ano, que os pilotos fazem anualmente, o exame médico eles fazem anualmente, mas o teste psicológico eles não faziam. Faziam uma admissão, quando começava a carreira de piloto, não mais. Então, hoje, eu sempre achei interessante que piloto anualmente fizesse um teste de psicologia. Eu que fui controlador de tráfego aéreo, durante meus 30 anos, eu fiz todos os anos teste de psiquiatria. Piloto não, por quê? Engraçado. Piloto não, por quê? Eu acho que, qual é o problema? Bom, entendeu? Se você está na torre de comando, você pode fazer uma grande besteira. Isso. E o piloto também. Mas o piloto, ele está no efetivo exercício da condução do aparelho, né? Então, no Brasil, na minha opinião, nós tínhamos uma deficiência. O piloto, às vezes, ficava anos, 10, 20 anos, sem fazer um teste na área da psicologia, psiquiatria. Você, por exemplo, você está tomando um café lá, cai café nos controles, não vai cair avião. Não vai cair avião. Mas se ele estiver lá na cabine e tomando alguma coisa... Ele pode derrubar, né? E cair o líquido em cima dos comandos... Então, a situação do piloto, a partir desse muito acidente... mais vulnerável. A partir desse acidente, a gente vai ter uma maneira, né, um procedimento da revalidação, né, do teste da capacitação física e mental do piloto. Hoje tem muita capacitação física, mental nem tanto. Bom, o Daniel, a gente vai fazer mais um intervalinho. Okay. Amigos de casa, por favor, dê licença um pouquinho aqui do Análise Direta. Vamos para o break comercial, já voltamos no canal HIT Notícias, prosseguindo com esse nosso papo com o professor Daniel Celso Calazans, especialista em desastre aéreo, falando sobre desastre aéreo e mais, lógico, aprofundando mais ainda e detalhando mais essa questão do Germanwings, do aparelho do A320 que acabou de cair nos Alpes franceses. Até já. Ok, minha gente, já voltamos aqui na programação do canal HIT Notícias, Rede Internacional de Televisão, com o nosso tema de hoje no Análise Direta, desastres aéreos pelo mundo, conversando com o professor Daniel Celso Calazans.
Professor, a gente está se detendo mais, logicamente, no caso da Germanwings, né? E a gente estava naquela questão do pessoal, né? Dos profissionais que trabalham para uma empresa, né? Como esse rapaz, esse copiloto, que está sendo acusado por ter cometido um suicídio e levado todo mundo de embrulho com ele, né? Nesse voo, né? Como ele fez as avaliações anuais e esses laudos não chegaram ao conhecimento do setor de recursos humanos da empresa. Ele pegou para ele tinha que levar um papel, ele não levou, ele não entregou, ele estava com um atestado para não trabalhar num dia, ele rasgou. Como é que pode uma coisa dessa? É uma coisa que como é que se diz? Uma falta de cuidado, uma irresponsabilidade. A investigação prévia está dizendo que ele não tinha, né, essa autorização para voar, ele estava impedido, justamente. Né? Então eu acho que no dia anterior ele encerrou um noivado de 7 anos com uma pessoa com quem ele imaginava ia se casar. Então eu acho que o cara estava, vamos dizer assim, em frangalhos. Em frangalhos. Psicologicamente, sim. Emocionalmente, psicologicamente, sim. Em frangalhos. Então eu entendo que o exame médico desses profissionais, né, eu acho que o sistema médico de todo o país, é difícil falar isso, mas tinha que ser assim, porque nós sabemos, eu sei de muitos casos de pilotos que não têm condições de voar, estão voando, porque eles fazem exames médicos à parte. Vamos supor, ele fez o exame médico hoje, vai vencer o exame médico dele por uma instituição credencial só daqui a um ano, mas o que vai acontecer durante esse ano? Ele pode fazer um exame médico... Não, e depois não é o senhor que está um expert no assunto. Tem o exame físico, psicotécnico, de mecânica, de motor, né? O cara vai lá na frente do médico e abaixa algumas vezes. O que ele faz? Mas e para a cabeça? Então... Eu sei que a avaliação psicológica é uma coisa que falha muito. Então, muita gente não dá a menor importância para isso. Como nós falamos, no Brasil começamos agora, né? Em 2015, a avaliação mental, que não tínhamos. Tá? Mas, como eu estava falando, no Brasil ou aí fora, o que acontece com um piloto ou com um controlador nesse período de um ano? Então, acho que tinha que ter uma maneira de todo o sistema de saúde de um país detectou com uma pessoa atendente e fazer uma comunicação central. Então, o Calazans, por exemplo, ele fez uma operação, uma cirurgia, um tratamento psicológico ou psiquiátrico com uma empresa particular. Essa empresa particular tinha que enviar para uma central e essa central ia detectar. Esse camarada ele tem uma profissão que requer, aí sim. Você viu agora, o motorista de caminhão, caminhoneiro, né, para manter a categoria D, né, como habilitado para conduzir esse tipo de veículo pesado, com carga, né, ele vai ter que fazer até o exame toxicológico. Ou seja, piloto não tem essa exigência. De repente o piloto está tomando antidepressivo. E tem. Opa. Alguma coisa também para déficit de atenção. Eu posso garantir que há... A empresa não sabe de nada? Eu posso garantir que há profissionais da aviação, controladores, trabalhando em condições sem, na realidade, ter condições. Por esse motivo. Então, acho que o Calazans fez um exame médico numa entidade privada, dependendo da saúde, tinha que ser catalogado e devia ser por uma central. E a central ia avaliar. Calazans chegou aqui que ele está fazendo um tratamento. Não tem problema, Calazans não trabalha com nenhuma atividade que exige uma perícia mais detalhada. Tá, ok. A Calazans é controlador, é piloto, aí encaminha para a entidade de classe e o Calazans está fazendo um tratamento numa clínica particular voltada à psiquiatria. Isso compromete, aí é remetida junto, que se não houver isso, não tem como detectar. É o caso desse piloto, que as investigações prévias estão dizendo que ele estava impedido, estava fazendo um tratamento particular. Se isso fosse comunicado à entidade de classe, de uma maneira obrigatória, porque hoje há algumas doenças que o médico é obrigado a notificar a Anvisa. Da mesma maneira, algumas enfermidades devia ser comunicado à entidade de classe para fazer essa triagem. Se não for assim, eu posso garantir, repito, que há sim profissionais voando ou até mesmo controlando sem condições para isso. E na história da aviação, dos desastres aéreos, nós temos muitos suicídios. Né? Temos cerca de quantos?
8, 9... Eu fiz uma análise... Mesmo em 2013, aquele de Moçambique, isso, que aquele teve foi um brasileiro, foi constatado. Um brasileiro que morava em Portugal morreu nesse acidente. Eu fiz uma análise aí de não muito tempo, tem mais de 10, nos últimos 40 anos, nós temos mais de 10 casos de suicídios na aviação comercial. Olha só. Mais de 10 casos. Sem falar na aviação. Né? Caso que a gente tá, aviação militar, militar, que nós não sabemos, aviação geral, né, que agrícola, uma aviação assim, que a população não tem acesso mais diretamente. Inclusive, agora você tá formando turmas para dar aula de uma investigação científica. Nós criamos agora... para acidentes aéreos. Mas essa pessoa já tem que estar formado, já tem que ser um perito? Como é que é isso? Esse curso que nós criamos é o curso de perito judicial aeronáutico. É uma inovação, né, até mesmo no país e fora. E vai ter reconhecimento? Então, o reconhecimento... Na habilitação? Nós vamos habilitar, mas ele não vai ter reconhecimento em relação às entidades... Certificação? Governamental. Mas o que nós vamos precisar é conhecimento. Hoje, as autoridades aeronáuticas, quando elas fazem a investigação, elas fazem uma investigação técnica com uma finalidade, que é diferente de uma investigação jurídica. Tá. Então, nós vamos habilitar... né, a gente vê, no local do acidente, do desastre aéreo, eles começam a recolher o quê? Peças, né? Lógico, vão recolher os corpos, vão identificá-los e tudo, né? Aí eles tentam remontar o avião e achar... a caixa preta é fundamental. Fundamental. Né? Fundamental, as duas caixas pretas. Achar vestígios, né? Por exemplo, como aí, a aeronave... pelo zigue-zague da aeronave, pela curva que achar peças da aeronave, você consegue ver o ângulo de ataque. Ou algo que foi anormal ocorrido na trajetória da aeronave. Eles tentam achar a peça que pode ter provocado, né? Você consegue observar se a Que aeronave... é um flap, que é uma cauda e tal. Consegue observar se a aeronave ela caiu realmente de nariz, ou se ela fez um pouso mais... Ou melhor, caiu, né, de uma forma mais controlada. Nos Estados Unidos já tem isso? Olha, porque eu acho que eles vão atrás da investigação do envolvimento até dos passageiros com algo maior, né? Nos Estados Unidos... Com algo que pode ter interferido no acidente e externo ao voo. Né? Nos Estados Unidos, nós temos o NTSB, que faz a investigação técnica aeronáutica, que é o equiparado ao nosso CENIPA. Paralelamente, lá, você tem lá a CIA e o próprio FBI. O FBI, eles fazem a investigação que nós estamos criando na investigação agora no nosso curso de perícia judicial. O FBI lá está... Hoje a polícia brasileira tem o Instituto de Criminalística Federal, ela tem um ou outro profissional que faz, mas no bojo todo nós não temos, como nós temos nos Estados Unidos, essa investigação jurídica judicial. Nós não temos essa investigação judicial, é o que nós estamos criando agora. O perito judicial, ele vai pegar o acidente, ele vai ter conhecimento de uma investigação técnica e vai além disso. No Brasil nós não temos isso. O que acontece hoje no Brasil? Normalmente, um juiz, um promotor, um delegado, ele tem como fundamento a investigação do CENIPA, que é uma investigação técnica. Só que o parâmetro, a metodologia usada para uma investigação técnica é diferente daquela judicial e nem sempre consegue concluir. Então, nós estamos aí com esse nosso curso cumprindo aí essa lacuna. Porque a primeira coisa que veio à cabeça de todo mundo quando ficou sabendo do acidente foi um ato terrorista. Isso. Porque estava, né, na França, né, a França ainda estava muito recente o ataque, né, dos terroristas ao Charlie Hebdo, né? Muito ligado. E uma a gente ficou assim, não, alguma coisa houve, explosão, porque também o avião ficou totalmente fragmentado. Né? Uma explosão. Então, uma investigação técnica não tem a finalidade. Isso já foi descartado, aliás? Não, descartado não foi descartado. Não, é que essa tese do suicídio... Eles estão seguindo a questão psicológica do rapaz. Essa tese do suicídio está tão assim... Mas e as ligações dele, religiosas, estão fazendo uma pesquisa, uma investigação no sentido para ver a conduta, ambiente, religião, já estão fazendo essa investigação. Tá? E até mesmo a Polícia Federal, com certeza, a Polícia Federal da França já está fazendo um estudo paralelo com a investigação científica, técnica, para analisar esse outro... Porque, se isso for constatado, não foi acidente aeronáutico. E se não é acidente aeronáutico, toda aquela metodologia da investigação técnica, ela é inconclusiva para essa finalidade. Vamos falar daquela questão do filme, né, do Denzel Washington. Denzel Washington. Que é O Voo. O Voo. Né? Muito que bom. Logo no começo já fala, bom, filme baseado em fatos reais.
Agora, você estava me falando que aquela questão da manobra que ele fez para salvar o avião e as pessoas, de voar, né, com a aeronave de ponta cabeça, aquilo não aconteceu? Não aconteceu. No voo real, o que aconteceu mesmo foram duas coisas, né, que a gente pode relacionar com esse filme. A pane realmente foi a mesma pane, a aeronave no voo real, ela teve um problema... Foi no flap? Foi no estabilizador vertical. Cauda, então. A cauda era um T, né? No estabilizador vertical houve o problema. E a discussão jurídica. Então, esses dois momentos foi bom, mas a aeronave no voo real, ela caiu. Aquele problema é irreversível. Ah, tá. Então não houve sobrevivente. Não houve, caiu no mar. Mas eu não lembro o nome do voo. Então quer dizer que o comandante não passou nem por julgamento, né? Morreu. Morreram todos. Tá. A aeronave entrou em dorso, houve uma perda, né, de controle. Nossa, mas não tinha nem por que se basear em fatos reais. Ou a parte investigativa? A parte investigativa e a discussão jurídica. De responsabilidade da empresa, porque o comandante tinha passado uma noitada lá de drogas, rock and roll e assim vai. Bebida. Né? O que ficou interessante nesse filme, que é real, é o que acontece nos bastidores de uma investigação. O conflito, porque sempre vem aquela pergunta, quem vai pagar a conta? Quem é o real responsável? É a empresa que faz o transporte, porque aquela empresa, no fato real, houve um problema de manutenção. Então, aquela peça precisava ser, a manutenção precisava ser feita diante de um período, e para economizar dinheiro, eles adiaram a manutenção. Foi adiando a manutenção para economizar e a peça se danificou. E aí vem uma coisa interessante, porque quando se constrói uma aeronave, o fabricante ele tem que explicar para as empresas, olha, tal peça tem que fazer manutenção a tantos... com tal frequência, tal peça, e assim vai. E a responsabilidade começa a se dividir. A empresa avisou com que frequência aquela peça deveria ser feita manutenção ou não. Avisou, mas a empresa transportadora não fez. Então, a empresa da manutenção, e aí começa a briga. Então, o que ficou interessante aí foi a discussão jurídica de quem era a responsabilidade. A responsabilização. Né, isso é interessante. Mas foi interessante ver aquela imagem do hangar lá, aquele espaço sendo ocupado. Isso é interessante. Nossa, cada pecinha, a reconstrução da aeronave, né, em pedaços. Né? Aquilo é feito mesmo. E na realidade foi feita, isso foi feito no voo real, e aí descobriram que era uma peça... Um grande, eu vou chamar assim, de uma forma bem vulgar, um grande parafuso, ele não estava devidamente lubrificado. E essa falta de lubrificação fez com que ele rompesse e partisse aquela parte. Professor, para carro a gente tem peça recondicionada, na aviação também tem peça recondicionada, mas não é, né, de bom tom utilizar. Na realidade existem órgãos, em termos de uma segurança. Peça ela pode ser retificada. Tem peça recuperada? Na prática, eu posso garantir que existe. Na prática, tem. Já tivemos casos de aviões que caíram por causa de usar peças recondicionadas. Já houve acidente nesse caso. Tá? Então, a empresa construtora ela vai certificar a aeronave e certifica também as peças. E essas peças devem ser trocadas ou lubrificadas. Tem todo um procedimento de manutenção. Bom, que nem sempre é seguido a rigor. Né? Bom, para encerrar, né, que nós estamos no finzinho do programa, né, essa atitude das empresas de nunca mais deixar uma cabine da aeronave vazia, né, sem ninguém, é correta, mas podia já estar acontecendo há mais tempo. E hoje não é um padrão internacional, a gente viu que algumas empresas já estão adotando, né? A empresa brasileira já adotava, e eu tenho para mim que agora, se não for esse procedimento que as empresas já estão tomando, internacionalmente nós teremos um procedimento aí padrão, eu acredito que sim. Em breve, até o final do ano, até antes, nós teremos um padrão para isso, ou mudança do sistema da abertura da porta, tem que haver certos tratados que são internacionais, não pode ser regionais. Não pode ser regional, tem que ser internacional. Coisa universal. E não pode ser de uma empresa, a empresa X faz isso, não, tem que ser igual da Malaysian Airlines, que foi sobrevoar uma zona de conflito, né, entre Ucrânia e Rússia, e foi discutiu-se muito isso, viu? Se tivesse câmera também, né, o lado externo da aeronave saberia. Né? Discutiu-se muito isso. Por que os órgãos internacionais não proibiram essa discussão em relação ao tráfego aéreo? Pertinente. Por que a Organização Internacional não proibir? Essa discussão proíbe, não porque proíbe. Vai passar alto, não importa. Nós temos mísseis que atingem, né, pelo calor da tudo. E você pode estar numa região beligerante e precisar descer. É lógico. Então, fazer um ponto de emergência. E aí uma coisa interessante. interessante. No meio da guerra, no meio dos tanques. Viu, Fortunato, que naquela época algumas empresas aéreas não passavam por lá, tá? E algumas passavam. Então, eu acho que a decisão não deve ser das empresas, deve ser de um órgão internacional que venha legislar isso aí. Perfeito.
Bom, Daniel. Foi um prazer tê-los a bordo. Prazer foi nosso. Estamos aqui mais uma vez. Você ter mais uma vez. Espero voltar aqui por um outro motivo. Conversar sobre uma outra coisa. Sobre uma evolução da segurança em voos. Isso, olha só, olha quantos acidentes nós evitamos. Eu quero vir aqui para isso. Ponto, né? Vamos lá. Do profissional, do fabricante, de quem está envolvido com a aviação civil, em qualquer outro estágio, que ele se comprometa a tornar a aviação segura, porque há meios. Há meios. Né? E vamos ver se ele para com frescura e faz a coisa certa. Isso aí. Obrigado mais uma vez, obrigado a vocês pela audiência e estaremos de volta na programação da HIT, do canal HIT Notícias, em breve, com mais um programa Análise Direta, discutindo mais um tema importante com você. Até lá. Assim no mundo, aqui no Brasil, todo ano tem, né, a renovação do exame médico do funcionário. Mas eu vou falar uma coisa muito... E o laudo tem que sair direto da clínica contratada para a empresa, para o Departamento de Recursos Humanos. Mas eu vou falar uma coisa interessante. No Brasil, eu não sei como que são em todos os países, no Brasil, por uma incrível coincidência, agora esse ano, a partir de março desse ano, que os pilotos fazem anualmente, o exame médico eles fazem anualmente, mas o teste psicológico eles não faziam. Faziam uma admissão, quando começava a carreira de piloto, não mais. Então, hoje, eu sempre achei interessante que piloto anualmente fizesse um teste de psicologia. Eu que fui controlador de tráfego aéreo, durante meus 30 anos, eu fiz todos os anos teste de psiquiatria. Piloto não, por quê? Engraçado. Piloto não, porque eu acho que... Qual o problema? Bom, entendeu? Se você está na torre de comando, você pode fazer uma grande besteira. Isso. E o piloto também. Mas o piloto, ele está no efetivo exercício da condução do aparelho, né? Então, no Brasil, na minha opinião, nós tínhamos uma deficiência. O piloto, às vezes, ficava anos, 10, 20 anos, sem fazer um teste na área da psicologia, psiquiatria. Você, por exemplo, você está tomando um café lá, cai café nos controles, não vai cair avião. Não vai cair avião. Mas se ele estiver lá na cabine e tomando alguma coisa... Ele pode derrubar, né? E cair o líquido em cima dos comandos... Então, a situação do piloto, a partir desse muito acidente... mais vulnerável. A partir desse acidente, a gente vai ter uma maneira, né, um procedimento da revalidação, né, do teste da capacitação física e mental do piloto. Hoje tem muita capacitação física, mental nem tanto. Bom, o Daniel, a gente vai fazer mais um intervalinho. Okay. Amigos de casa, por favor, dê licença um pouquinho aqui do Análise Direta. Vamos para o break comercial, já voltamos no canal HIT Notícias, prosseguindo com esse nosso papo com o professor Daniel Celso Calazans, especialista em desastre aéreo, falando sobre desastre aéreo e mais, lógico, aprofundando mais ainda e detalhando mais essa questão do Germanwings, do aparelho do A320 que acabou de cair nos Alpes franceses. Até já. Ok, minha gente, já voltamos aqui na programação do canal HIT Notícias, Rede Internacional de Televisão, com o nosso tema de hoje no Análise Direta, desastres aéreos pelo mundo, conversando com o professor Daniel Celso Calazans. Professor, a gente está se detendo mais, logicamente, no caso da Germanwings, né? E a gente estava naquela questão do pessoal, né? Dos profissionais que trabalham para uma empresa, né? Como esse rapaz, esse copiloto, que está sendo acusado por ter cometido um suicídio e levado todo mundo de embrulho com ele, né, nesse voo, né? Como ele fez as avaliações anuais e esses laudos não chegaram à zônica, matando 154 pessoas. Em 2007, no pior desastre aéreo já registrado em solo brasileiro, uma aeronave da TAM explodiu no aeroporto de Congonhas, São Paulo, matando 199 pessoas. Afinal, porque ocorrem acidentes que muitas vezes se tornam misteriosos. Para conversar comigo hoje no programa Análise Direta, o meu convidado é o especialista em desastres aéreos, o professor Daniel Celso Calazans. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Fortunato. Bom que você está aqui com a gente de novo. Está aqui mais uma vez, né? É verdade. A minha vinda aqui tem
Foi uma abordagem não muito boa, né? Mas eu agradeço aí a casa por mais esse convite. É verdade, né? Caiu o avião, chama o Calazans. Chama o Calazans, estamos aí, né? E obrigado por você sempre nos atender dessa maneira. Sobre o né? assunto. Tão prestigiosa, tá? Obrigado mesmo. A gente teve agora essa questão, né, do avião da Germanwings, né? Um caso que abalou, né, a opinião do mundo todo, porque trata-se de um suicídio e já está, né, praticamente fechado, né, o motivo da queda do avião, né, já elucidado pelo que se tem de registro das caixas pretas e com os sons, né, do comandante tentando voltar para a cabine, primeiro, né, batendo suavemente. Deu para perceber tudo o que aconteceu no ambiente do voo. Na realidade, nós temos aí um desfecho, embora as autoridades tenham como conclusivo, a gente precisa analisar melhor. Porque quem está dando essas informações não são as autoridades investigativas. Da França, né? Porque caiu lá, a responsabilidade é deles. Responsabilidade da França. Então, são as autoridades. Então, as autoridades aeronáuticas, elas estão quietas em relação a esse assunto. Então, as autoridades, até o CEO da empresa, um procurador, eles estão fazendo uma análise, concluindo. Você está dizendo da Germanwings ou da Airbus? Germanwings. Ali na França. Que é a fabricante está calada. Isso. As autoridades investigativas estão caladas. Da Airbus até já, da empresa, né? O CEO da empresa já se manifestou. Mas quem divulgou o conteúdo dos registros da Caixa Preta não foi quem está levantando a questão? Então, quem está investigando? Não, mas a abordagem não é técnica. Na área da aviação. Então, a Caixa Preta é uma informação. Na verdade, a Caixa Preta nós temos duas informações, de dados de voo e de voz. Então, eles estão analisando somente os dados de voz, a gravação de voz, e daí concluindo. Provavelmente seja isso mesmo, mas ainda fica difícil concluir. Porque a gente não sabe o que aconteceu ali. Porque eles estão dizendo que o copiloto não abriu a porta. Mas vamos supor que ele tenha, né, procurado abrir a porta numa situação muito remota. E assim vai. Bebida. Né? O que ficou interessante nesse filme, que é real, é o que acontece nos bastidores de uma investigação. O conflito, porque sempre vem aquela pergunta, quem vai pagar a conta? Quem é o real responsável? É a empresa que faz o transporte, porque aquela empresa, no fato real, houve um problema de manutenção. Então, aquela peça precisava a manutenção precisava ser feita diante de um período, e para economizar dinheiro, eles adiaram a manutenção. Foi adiando a manutenção para economizar, e a peça se danificou. E aí vem uma coisa interessante, porque quando se constrói uma aeronave, o fabricante ele tem que explicar para as empresas, olha, tal peça tem que fazer manutenção a tantos... com tal frequência, tal peça, e assim vai. E a responsabilidade começa a se dividir. A empresa avisou com que frequência aquela peça deveria ser feita manutenção ou não. Avisou, mas a empresa transportadora não fez. Então, a empresa da manutenção, e aí começa a briga. Então, o que ficou interessante aí foi a discussão jurídica de quem era a responsabilidade. A responsabilização. Né, isso é interessante. Mas foi interessante ver aquela imagem do hangar lá, aquele espaço sendo ocupado. Isso é interessante. Nossa, cada pecinha, a reconstrução da aeronave, né, em pedaços. Né? Aquilo é feito mesmo. E na realidade foi feita, isso foi feito no voo real, e aí descobriram que era uma peça... eu vou chamar assim, de uma forma bem vulgar, um grande parafuso, ele não estava devidamente lubrificado. E essa falta de lubrificação fez com que ele rompesse e partisse aquela parte. Professor, para carro a gente tem peça recondicionada, né? Na aviação também tem peça recondicionada, mas não é, né, de bom tom utilizar. Na realidade, existem órgãos. Em termos de uma segurança. peça ela pode ser retificada. Tem peça recuperada? Na prática, eu posso garantir que existe. Na prática, tem. Já tivemos casos de aviões que caíram por causa de usar peças recondicionadas. Já houve acidentes nesse caso. Tá? Então, a empresa construtora ela vai certificar a aeronave e certifica também as peças. E essas peças devem ser trocadas ou lubrificadas. Tem todo um procedimento de manutenção. Bom, que nem sempre é seguido a rigor. Né? Bom, para encerrar, né, que nós estamos no finzinho do programa, né, essa atitude das empresas de nunca mais deixar uma cabine da aeronave vazia, né, sem ninguém, é correta, mas já está acontecendo há mais tempo.
E hoje não é um padrão internacional. A gente viu que algumas empresas já estão adotando, né? A empresa brasileira já adotava, e eu tenho para mim que agora, se não for esse procedimento que as empresas já estão tomando, internacionalmente nós teremos um procedimento aí padrão. Eu acredito que sim. Em breve, até o final do ano, até antes, nós teremos um padrão para isso, ou mudança do sistema da abertura da porta. Tem que haver certos tratados que são internacionais, não pode ser regionais. Não pode ser regional, tem que ser internacional. Coisa universal. E não pode ser de uma empresa. E o próprio FBI. O FBI, eles fazem a investigação que nós estamos criando na investigação agora no nosso curso de perícia judicial. O FBI lá está. Hoje a polícia brasileira tem um Instituto de Criminalística Federal, ela tem um ou outro profissional que faz, mas no bojo todo nós não temos, como nós temos nos Estados Unidos, essa investigação jurídica judicial. Nós não temos essa investigação judicial, é o que nós estamos criando agora. O perito judicial, ele vai pegar o acidente, ele vai ter conhecimento de uma investigação técnica e vai além disso. No Brasil nós não temos isso. O que acontece hoje no Brasil? Normalmente, um juiz, um promotor, um delegado, ele tem como fundamento a investigação do CENIPA, que é uma investigação técnica. Só que o parâmetro, a metodologia usada para uma investigação técnica é diferente daquela judicial e nem sempre consegue concluir. Então, nós estamos aí com esse nosso curso cumprindo aí essa lacuna. Porque a primeira coisa que veio à cabeça de todo mundo quando ficou sabendo do acidente foi um ato terrorista. Isso. Porque estava, né, na França, né, a França ainda estava muito recente o ataque, né, dos terroristas ao Charlie Hebdo, né? Muito ligado. E uma a gente ficou assim, não, alguma coisa houve, explosão, porque também o avião ficou totalmente fragmentado. Né? Uma explosão. Então, uma investigação técnica não tem a finalidade. Isso já foi descartado, aliás? Não, descartado não foi descartado. É que essa tese do suicídio... Eles estão seguindo a questão psicológica do rapaz. Essa tese do suicídio está tão assim... Mas e as ligações dele, religiosas, estão fazendo uma pesquisa, uma investigação no sentido para ver a conduta, ambiente, religião, já estão fazendo essa investigação. Tá? E até mesmo a Polícia Federal, com certeza, a Polícia Federal da França já está fazendo um estudo paralelo com a investigação científica, técnica, para analisar esse outro. Porque, se isso for constatado, não foi acidente aeronáutico. E se não é acidente aeronáutico, toda aquela metodologia da investigação técnica, ela é inconclusiva para essa finalidade. Vamos falar daquela questão do filme, né, do Denzel Washington. Denzel Washington. Que é O Voo. O Voo. Né? Muito que bom. Logo no começo já fala, filme baseado em fatos reais. Agora, você estava me falando que aquela questão da manobra que ele fez para salvar o avião e as pessoas, de voar, né, com a aeronave de ponta cabeça, aquilo não aconteceu? Não aconteceu. No voo real, o que aconteceu mesmo foram duas coisas, né, que a gente pode relacionar com esse filme. A pane realmente foi a mesma pane, a aeronave no voo real, ela teve um problema... Foi no flap? Foi no estabilizador vertical. A cauda era um T, né? No estabilizador vertical houve o problema. E a discussão jurídica. Então, esses dois momentos foi bom, mas... Primeiro, batendo suavemente, deu para perceber tudo o que aconteceu no ambiente do voo. Na realidade, nós temos aí um desfecho, embora as autoridades tenham como conclusivo, a gente precisa analisar melhor. Porque quem está dando essas informações não são as autoridades investigativas. Da França, né? Porque caiu lá, a responsabilidade é deles. Responsabilidade da França. Então, são as autoridades. Então, as autoridades aeronáuticas, elas estão quietas em relação a esse assunto. Então, as autoridades, até o CEO da empresa, um procurador, eles estão fazendo uma análise, concluindo... Você está dizendo da Germanwings ou da Airbus? Germanwings. Ali na França. Que é a fabricante está calada. Isso. As autoridades investigativas estão caladas. Da Airbus até já, da empresa, né? O CEO da empresa já se manifestou. Mas quem divulgou o conteúdo dos registros da Caixa Preta não foi quem está levantando a questão? Então, quem está investigando? Não, mas a abordagem não é técnica na área da aviação. Então, a Caixa Preta é uma informação. Na verdade, a Caixa Preta nós temos duas informações, de dados de voo e de voz. Então, eles estão analisando somente os dados de voz, a gravação de voz, e daí concluindo. Provavelmente seja isso mesmo, mas ainda fica difícil concluir. Porque a gente não sabe o que aconteceu ali. Porque eles estão dizendo que o copiloto não abriu a porta.
Mas vamos supor que ele tenha, né, procurado abrir a porta numa situação muito remota e o inibidor ele deu problema, ele não conseguiu abrir. Então, ainda eu acho, é uma informação que... Mas o copiloto, até onde se sabe, se manteve em silêncio. Se manteve em silêncio. Né? A gente ouve apenas a voz do comandante tentando retornar. Será que ele ficou incapacitado? Ainda é difícil. Eu acho assim muito precipitado dar uma informação. As coisas estão caminhando nesse sentido. Eu até concordo. É uma linha de investigação plausível, mas não conclusiva. Então, quando nós analisarmos os dados do avião, aí sim, fazendo um cross-check, né, um cruzamento entre o que foi falado na cabine e o que aconteceu, é interessante. Mas o mundo inteiro já está considerando isso. Não é conclusivo. É uma linha de investigação plausível, mas não é conclusiva. Bom, mas é interessante. Mas aí você tem a caixa preta dos registros de comunicação. Isso. E você tem a caixa preta dos registros dos dados do motor, do registro do motor, da navegação, que diz como o avião operou. Aí vai como foi conduzido o voo mecanicamente. Né? E eletronicamente. Isso. Aí vai dar pelos aparelhos, pelos instrumentos. Vai dar para saber se ele desligou o piloto automático, se ele comandou uma descida. Isso nós não sabemos. É incompreensível. Incompreensível. Os órgãos de controle hoje, no Brasil, os principais, já estão monitorados e gravados por lentes, né? Então, hoje, um controlador que se envolver em um acidente, ele vai ter todo a sua conduta monitorada e gravada para ver o que aconteceu durante a operação. Da mesma maneira, na minha opinião, tinha que ter nas cabines, nas 4 câmeras. A privacidade acho que termina no momento que começa, que nós estamos num ambiente que há de haver segurança no voo. Interesse público, na minha opinião, o interesse público nesse caso é maior. Então, descobrir os fatores que realmente contribuíram para você. Por exemplo, se nós tivéssemos uma câmera nesse caso, essa discussão já teria sido eliminada. Ou então nós teríamos avançado muito. Uma câmera. O que aconteceu com o piloto? Estão falando que o piloto estava dormindo? Ele estava respirando? Não estava respirando? Ele inibiu a abertura da porta? Se tivesse uma câmera... Se não estava respirando, teve uma parada respiratória. Então, nós estaríamos... Essas discussões... Nessa gravação desse voo aí, né, da Germanwings, diz que dá para perceber a respiração do piloto. Dá para perceber. Então, se tivéssemos uma câmera, esse e muitos outros. Comércio nos céus que a gente não conhece, né? Tem alguma coisa Os pilotos estão cobrando para levar o passageiro para tirar foto da cabine. Tem alguma coisa aí que nós não sabemos aí, né? Que tem atuado contra a própria segurança, né? Deles, porque tecnologia há. Permite. A tecnologia permite. Permite isso. É verdade. E tem outro, até falaram de uma caixa preta inteligente, né, que custa $35 mil. Pô, qual é o valor de um avião? Uma aeronave dessa que caiu custa 100 milhões. E o preço das vidas? Se comparar com os preços das vidas, com aquilo que a gente perda material diante da perda humana. Aquele malário que sumiu, que ninguém sabe até hoje. Comparar a perda de tudo isso, $35 mil. $35 mil. Não moedinha, e tem algumas moedas do bolso. É verdade. Para a aviação, isso não é nada. Para aviação seria um porta-níquel do avião. Porque você pensa bem, se instala esse sistema, e tem algumas empresas que instalam esse sistema em suas aeronaves, a informação da caixa preta é transmitida para satélite, para outro sistema. Outro sistema de armazenamento fora da aeronave. Por uma central. Porque, por exemplo, no caso da Malaysia Airlines, seria fundamental. Para saber a posição onde a aeronave caiu, realmente você consegue, né, plotar as coordenadas de uma forma precisa. Hoje nós temos GPS. Tecnologia para isso eu tenho, tá? Indiscutível. Está faltando, acho que o empresário botar a mão no bolso e pensar nas questão vidas política, humanas, né? Acho que é mais política do que econômica. Econômica também, mas é mais política. Mas você falou alguma coisa da própria categoria que, sei lá... Mas isso aconteceu. Os pilotos dos desejos da categoria. Mas é mais política. Mas você falou alguma coisa da própria categoria que, sei lá... Mas isso aconteceu. Os pilotos dos desejos da categoria em relação a ter a conduta totalmente desbragada para todo mundo ver o que está acontecendo nos voos, né? Aberta, né? Liberada para todo mundo. Bom, Daniel, a gente vai fazer o primeiro intervalo, acabou nosso primeiro bloco aqui no Análise Direta. Okay. A gente vai então, né, para o break e voltamos já para falar dos desastres aéreos
é lógico, né, mais demoradamente desse caso da Germanwings, que aconteceu agora na França. Até já. Já voltamos aqui com o programa Análise Direta no canal RIT Notícias, Rede Internacional de Televisão para o Brasil e para o mundo. São mais de 55 países recebendo o nosso programa através das antenas de satélite. Nós estamos na África, estamos também na Europa, no Oriente, na Ásia, Estados Unidos e América Latina. É isso mesmo. E na internet você pode tornar o nosso convívio mais interativo acessando facebook.com/programa Análise Direta. Nós estamos falando hoje aqui sobre desastres aéreos pelo mundo e o nosso convidado é o professor Daniel Celso Calazans, especialista em desastres aéreos. O contato do professor pode ser feito pelo site, né, www.professorcalazans.com.br. A gente está tratando aqui, lógico, né, o senhor está aqui para falar desse acidente que deixou o mundo estarrecido, onde morreram 150 pessoas, envolvendo o A320 da Germanwings, certo? E onde as provas até o momento apontam para um suicídio do copiloto, levando todo mundo de embrulho na queda dos Alpes franceses. Bom, o sistema de abertura da porta, eu acho que é importante a gente falar, nós estávamos comentando sobre isso em off, né, no intervalo. O sistema ele tem alguns procedimentos de segurança. Tem senha lá de fora, dentro tem um lock lá, principalmente cadeado. Depois de 2011, eles tentaram, houve uma padronização internacional para evitar que estranhos entrem à cabine de comando. Então a porta, na realidade, ela só abre com a anuência, com a permissão do piloto e copiloto. Não tem outra maneira de entrar. E em caso de emergência, aí sim, em caso de emergência... Tem um vídeo no seu site? Como? Está o vídeo publicado lá da porta? Não, no meu site, mas eu posso inserir. Eu vou inserir tá. para... Nós vimos alguma coisa na internet. Eu vou inserir lá, que é até um sistema. institucional da própria Airbus. Ela explica como que a porta é aberta. Sim. Eu vou inserir e quem quiser ver como que é, vai ser inserido lá, a gente... Bom, no caso, o copiloto ficou... E o próprio FBI. O FBI, eles fazem a investigação que nós estamos criando na investigação agora no nosso curso de perícia judicial. O FBI lá está... Hoje a polícia brasileira tem um Instituto de Criminalística Federal, ela tem um ou outro profissional que faz, mas no bojo todo nós não temos, como nós temos nos Estados Unidos, essa investigação jurídica judicial. Nós não temos essa investigação judicial, é o que nós estamos criando agora. O perito judicial, ele vai pegar o acidente, ele vai ter conhecimento de uma investigação técnica e vai além disso. No Brasil nós não temos isso. O que acontece hoje no Brasil? Normalmente, um juiz, um promotor, um delegado, ele tem como fundamento a investigação do CENIPA, que é uma investigação técnica. Só que o parâmetro, a metodologia usada para uma investigação técnica é diferente daquela judicial e nem sempre consegue concluir. Então, nós estamos aí com esse nosso curso cumprindo aí essa lacuna. Porque a primeira coisa que veio à cabeça de todo mundo quando ficou sabendo do acidente foi um ato terrorista. Isso. Porque estava, né, na França, né, a França ainda estava muito recente, o ataque, né, dos terroristas ao Charlie Hebdo, né, muito ligado. E uma a gente ficou assim, não, alguma coisa houve, explosão, porque também o avião ficou totalmente fragmentado. Né? Uma explosão. Então, uma investigação técnica não tem a finalidade. Isso já foi descartado, aliás? Não, descartado não foi descartado. Não, é que essa tese do suicídio... Eles estão seguindo a questão psicológica do rapaz. Essa tese do suicídio está tão Mas assim... Mas e as ligações dele, religiosas, tem que fazer, estão fazendo uma pesquisa, uma investigação no sentido para ver a conduta, ambiente, religião, já estão fazendo essa investigação. Tá? E até mesmo a Polícia Federal, com certeza, a Polícia Federal da França já está fazendo um estudo paralelo com a investigação científica, técnica, para analisar esse outro... Porque, se isso for constatado, não foi acidente aeronáutico. E se não é acidente aeronáutico, toda aquela metodologia da investigação técnica, ela é inconclusiva para essa finalidade. Vamos falar daquela questão do filme, né, do Denzel Washington. Denzel Washington. Que é O Voo. O Voo. Né, muito bom. Logo no começo já fala, bom, filme baseado em fatos reais.
Agora, você estava me falando que aquela questão da manobra que ele fez para salvar o avião e as pessoas, de voar, né, com a aeronave de ponta cabeça, aquilo não aconteceu? Não aconteceu. No voo real, o que aconteceu mesmo foram duas coisas, né, que a gente pode relacionar com esse filme. A pane realmente foi a mesma pane, a aeronave no voo real, ela teve um problema... Foi no flap? Foi no estabilizador vertical. Cauda, então. A cauda era um T, né? No estabilizador vertical houve o problema. E a discussão jurídica. Então, esses dois momentos foi bom, mas por uma incrível coincidência, agora esse ano, a partir de março desse ano, que os pilotos fazem anualmente, o exame médico eles fazem anualmente, mas o teste psicológico eles não faziam. Faziam uma admissão, quando começava a carreira de piloto, não mais. Então, hoje, eu sempre achei interessante que piloto anualmente fizesse um teste de psicologia. Eu que fui controlador de tráfego aéreo, durante meus 30 anos, eu fiz todos os anos teste de psiquiatria. Piloto não, por quê? Engraçado. Piloto não, por quê? Eu acho que... Qual o problema? Bom, entendeu? Se você está na torre de comando, você pode fazer uma grande besteira. Isso. E o piloto também. Mas o piloto, ele está no efetivo exercício da condução do aparelho, né? Então, no Brasil, na minha opinião, nós tínhamos uma deficiência. O piloto, às vezes, ficava anos, 10, 20 anos, sem fazer um teste na área da psicologia, psiquiatria. Você, por exemplo, você está tomando um café lá, cai café nos controles, não vai cair avião. Não vai cair avião. Mas se ele estiver lá na cabine e tomando alguma coisa... Ele pode derrubar, né? E cair o líquido em cima dos comandos... Então, a situação do piloto, a partir desse muito acidente... mais vulnerável. A partir desse acidente, a gente vai ter uma maneira, né, um procedimento da revalidação, né, do teste da capacitação física e mental do piloto. Hoje tem muita capacitação física, mental nem tanto. Bom, o Daniel, a gente vai fazer mais um intervalinho. Okay. Amigos de casa, por favor, dê licença um pouquinho aqui do Análise Direta. Vamos para o break comercial, já voltamos no canal HIT Notícias, prosseguindo com esse nosso papo com o professor Daniel Celso Calazans, especialista em desastre aéreo, falando sobre desastre aéreo e mais, lógico, aprofundando mais ainda e detalhando mais essa questão do Germanwings, do aparelho do A320 que acabou de cair nos Alpes franceses. Até já. Ok, minha gente, já voltamos aqui na programação do canal HIT Notícias, Rede Internacional de Televisão, com o nosso tema de hoje no Análise Direta, desastres aéreos pelo mundo, conversando com o professor Daniel Celso Calazans. Professor, a gente está se detendo mais, logicamente, no caso da Germanwings, né? E a gente estava naquela questão do pessoal, né? Dos profissionais que trabalham para uma empresa, né? Como esse rapaz, esse copiloto, que está sendo acusado por ter cometido um suicídio e levado todo mundo de embrulho com ele, né, nesse voo, né? Como ele fez as avaliações anuais e esses laudos não chegaram ao conhecimento do setor de recursos humanos da empresa. Ele pegou para ele tinha que levar um papel, ele não levou, ele não entregou, ele estava com um atestado para não trabalhar num dia, ele rasgou. Como é que pode uma coisa dessa? É uma coisa que como é que se diz? Uma falta de cuidado. O sistema médico de todo o país, é difícil falar isso, mas tinha que ser assim. Porque nós sabemos, eu sei de muitos casos de pilotos que não têm condições de voar, estão voando. Porque eles fazem exames médicos à parte. Vamos supor, ele fez o exame médico hoje. Vai vencer o exame médico dele por uma instituição credencial só daqui a um ano. Mas o que vai acontecer durante esse ano? Ele pode fazer um exame médico... Não, e depois não é o senhor que está um expert no assunto. Tem o exame físico, psicotécnico, de mecânica, de motor, né? O cara vai lá na frente do médico e abaixa algumas vezes. O que ele faz? Mas e para a cabeça? Então... Eu sei que a avaliação psicológica é uma coisa que falha muito. Então, muita gente não dá a menor importância para isso. Como nós falamos, no Brasil começamos agora, né? Em 2015, a avaliação mental, que não tínhamos. Tá? Mas, como eu estava falando, no Brasil ou aí fora, o que acontece com um piloto ou com um controlador de tráfego aéreo nesse período de um ano? Então, acho que tinha que ter uma maneira de o sistema de saúde de um país... detectou com uma pessoa atendente e fazer uma comunicação central. Então, o Calazans, por exemplo, ele fez uma operação, uma cirurgia, um tratamento psicológico ou psiquiátrico com
com uma empresa particular. Essa empresa particular tinha que enviar para uma central e essa central ia detectar. Esse camarada ele tem uma profissão que requer, aí sim. Você viu agora, o motorista de caminhão, caminhoneiro, né, para manter a categoria D, né, como habilitado para conduzir esse tipo de veículo pesado com carga, né, ele vai ter que fazer até o exame toxicológico. Ou seja, piloto não tem essa exigência. De repente o piloto está tomando antidepressivo. E tem. Opa. Alguma coisa também para déficit de atenção. Eu posso garantir que há... A empresa não sabe de nada? Eu posso garantir que há profissionais da aviação, controladores, trabalhando em condições sem, na realidade, ter condições. Por esse motivo. Então, acho que o Calazans fez um exame médico numa entidade privada, dependendo da saúde, tinha que ser catalogado, e devia ser por uma central. E a central ia avaliar. Calazans chegou aqui, que ele está fazendo tratamento. Não tem problema, Calazans não trabalha com nenhuma atividade que exige uma perícia mais detalhada. Tá, ok. A Calazans é controlador, é piloto, encaminha para a entidade de classe e o Calazans está fazendo um tratamento numa clínica particular voltada à psiquiatria. Isso compromete, aí é remetida junto, que se não houver isso, não tem como detectar. É o caso desse piloto, que as investigações prévias estão dizendo que ele estava impedido, estava fazendo um tratamento particular. Se isso fosse comunicado à entidade de classe, de uma maneira obrigatória, porque hoje há algumas doenças que o médico é obrigado a notificar